Ora bem, quando já deixamos passar aqui os 5 minutinhos da praxe, acho que já estamos em condições de dar início então a este webinar. Boa tarde a todos e a todas, o meu nome é Miguel Lopes, eu sou o coordenador da equipa da Mobilidade e Transportes na OPT. Tenho aqui comigo também para este webinar hoje mais 3 pessoas na equipa, o André Pinto, a Cristiana Moraes e a Viviane Tini. E este webinar é uma iniciativa da OPT e foi preparado com o objetivo de explicar, de forma didática e acessível ao público, portanto, quer técnico, quer não técnico, o que é um plano de mobilidade urbana sustentável, um PMUS. E sabendo que estes planos estão a tornar cada vez mais frequentes, um pouco por todo o país, o nosso objetivo é apoiar estes municípios, principalmente aqueles com quem estamos a trabalhar neste momento, não nenhum em específico, mas também aqueles que querem trabalhar connosco no futuro. E, portanto, se ao longo da sessão surgirem dúvidas, convidamos a que as coloquem no chat e a nossa equipa estará atenta para as responder. E depois, caso permaneçam então estas questões, teremos um momento dedicado para as esclarecer no final desta sessão. Pois bem, então eu vou iniciar aqui então a partilha da apresentação. Muito bem. Penso que já estarão todos a ver. Certo? Muito bem. Ok. Portanto, o que é que vai acontecer hoje aqui neste webinar? Portanto, nós temos isto estruturado em 4 momentos. Um primeiro momento sobre a OPT e a nossa missão no planeamento da mobilidade sustentável, depois um segundo momento do que é a atuação em consultoria, mobilidade e transporte, e depois o que é de facto a visão de trabalho na mobilidade urbana sustentável e, naturalmente, aquilo que é o PMUS. Muito bem. E, portanto, começando então com esta primeira parte, portanto, eu vou tentar aqui ser breve neste primeiro enquadramento. Portanto, a OPT é uma empresa que está na cidade do Porto, que foi fundada em 1992, que tem atualmente mais de 30 profissionais aqui na equipa, tem projetos em 3 continentes e foi uma das primeiras spin-offs da FEUP. Portanto, tem aqui uma forte componente sempre de inovação e que tem sempre gerido o evoluir da empresa. Esta empresa que está estruturada em 4 grandes áreas, portanto, mobilidade e transportes, planeamento e operações, informação ao público e investigação e desenvolvimento. Portanto, hoje, naturalmente, que está aqui em foco a área de mobilidade e transportes. Importa referir, ainda dentro desta temática do quem somos, que nós adotamos uma abordagem multidisciplinar, ou seja, contamos com engenheiros civis, quer formados na vertente do planeamento urbano, quer das vias de comunicação e transportes, com arquitetos e urbanistas, com geógrafos, bem como uma série de outros parceiros com quem trabalhamos para dar resposta a nuances específicas quando os projetos assim o exigem. E o nosso maior desafio e valor é conseguir integrar estas experiências e visões distintas, criando uma visão conjunta do território. Sempre que iniciamos um projeto novo num determinado território, quer seja um PMUS ou outro projeto, portanto, fazemos questão de estar no local, no fundo pedir licença para entrar, conhecer o território de perto e aproximar-nos o mais possível da vivência do cotidiano. E só depois deste contacto é que seguimos para a fase de análise em gabinete, onde nós cruzamos os mapas, os dados e trabalhamos sobre aquilo que observamos. E, portanto, esta combinação entre experiência local e análise técnica é essencial para construir propostas que não só estejam mais ajustadas, mas também estejam mais próximas da realidade. E que, no fundo, é isso que queremos. Então, começando com estes formalismos à parte, vamos então perceber como é que funciona a atuação em consultoria e mobilidade sustentável. Portanto, nós trazemos aqui o primeiro objetivo, tentar desmistificar alguns conceitos. São conceitos que, apesar de diferentes, são fundamentais para que se comece a compreender a complexidade deste desafio. Ou seja, o primeiro é a diferença entre mobilidade e transportes. Portanto, e aqui está a designação, ela é relativamente fácil de compreender, agora que ela está aqui escrita. Portanto, o que é mobilidade? Mobilidade é a capacidade ou facilidade de deslocação, quer de pessoas, quer bens, numa determinada área geográfica. E esta é medida pela quantidade e pela qualidade das deslocações. Portanto, no fundo, representa a movimentação, não é? E os transportes? Os transportes são aquilo que permite que a mobilidade seja satisfeita, ou seja, é o conjunto de todos os serviços, todas as infraestruturas que asseguram o movimento quer das pessoas, quer dos bens, e aqui podemos estar a falar dos veículos, dos polos intermodais, das interfaces e das operações, portanto, que asseguram a mobilidade. Fala-se também muito da questão da acessibilidade, só que aqui nós temos de perceber que há 2 termos que são muito parecidos
mas que depois são completamente diferentes em si, que é a acessibilidade e as acessibilidades. E muitas vezes, quando se fala em acessibilidade, no fundo estamos a falar das acessibilidades. O que é que são as acessibilidades? No fundo, são as características intrínsecas. Podemos estar a falar de um ambiente, de um espaço ou de um produto, de maneira que ele seja utilizado de forma segura e autónoma por todas as pessoas. Quando falamos, por exemplo, na acessibilidade do espaço público, estamos a falar na capacidade do espaço público de ser usado por todos. Mas quando falamos da acessibilidade, aqui estamos a falar de um termo bastante mais complexo, ou seja, ela representa a facilidade que temos em alcançar os destinos que nós pretendemos alcançar. E isto resulta de uma complexa interação entre o sistema urbano, a oferta de transportes e as condições de mobilidade. E como é que isto se traduz na prática? Temos aqui dois territórios em Portugal, muito diferentes entre si. Portanto, do lado esquerdo temos aquilo que é um território claramente suburbano, portanto, na franja de uma área metropolitana, caracterizado por urbanização dispersa, muito focado na habitação unifamiliar, temos muitos espaços vazios entre edifícios, mas tem uma autoestrada no meio. Logo, uma pessoa pega no carro e desloca-se a alta velocidade para onde tem que ir. Ou seja, na perspectiva do automóvel, nós temos uma elevada mobilidade. Só que uma pessoa depende do carro para satisfazer as suas necessidades. Não pode fazer as suas locações a pé, o transporte público não é regular, ou seja, quando consideramos todas as hipóteses de mobilidade, as hipóteses de satisfazer as necessidades de mobilidade, a acessibilidade é efetivamente reduzida porque estamos muito ancorados só num modo de transporte. E do lado direito temos o oposto. Temos o centro de uma zona urbana, ruas estreitas, muitas intersecções, algum congestionamento. No fundo, se alguém decidir utilizar o automóvel, não vai esperar velocidades muito elevadas, ou seja, na perspectiva do automóvel tem reduzida a mobilidade. Mas tem tudo ao pé de casa, não precisa do automóvel, ou seja, pode andar a pé, pode usar uma bicicleta elétrica, pode usar o transporte público. Ou seja, numa perspectiva multimodal tem uma elevada acessibilidade. Claro que depois não nos bastamos limitar à nossa mera percepção, não é? Porque uma coisa é olhar para a imagem e ver aquilo que o território nos aparenta ser. Mas há formas de conseguir traduzir isto em métricas de acessibilidade. E é isto que nós temos aqui um exemplo muito claro, onde, cruzando as características da infraestrutura de mobilidade com as atividades, conseguimos começar a perceber como é que o território se apresenta perante os diferentes modos que são utilizados, ou seja, as oportunidades variam drasticamente, quer entre modos, portanto, do lado esquerdo a acessibilidade pedonal, neste caso a cidade do Porto, onde vemos que no centro temos efetivamente níveis de acessibilidade elevados, quer dizer que as pessoas podemos chamar privilegiadas, que moram naquela zona mais a verde porque têm níveis de acessibilidade mais elevados, e depois, à medida que nos vamos afastando do centro, as atividades vão se tornando menos frequentes, a infraestrutura também não acompanha esta complexidade e, naturalmente, começamos a pensar que temos áreas onde os outros modos têm de dar resposta às necessidades. Por exemplo, a questão do automóvel, ele é praticamente homogéneo, isto resulta da sociedade que nós temos. Temos uma sociedade e cidades que estão fortemente dependentes do automóvel e foram construídas com base no automóvel, e é natural que uma pessoa de carro consiga satisfazer todas as suas necessidades do cotidiano. Depois, mesmo dentro do transporte público, pronto, cidades como o Porto e Lisboa são casos excepcionais porque de facto têm uma oferta de transporte público muito superior a outros concelhos, mas isto, mesmo neste caso, consegue-se ver que, mesmo em contextos como o Porto, a acessibilidade em transporte público não é plena. Há zonas onde a oferta não é tão elevada a qualidade, não nos permite chegar a tantos locais. E todas estas questões fazem parte daquilo que é o desafio de planear a mobilidade sustentável. Quando olhamos para as nossas cidades, é fácil compreender qual é que é o modo dominante. Um pouco como na natureza, existe uma hierarquia entre os diferentes modos de transporte. Claro que neste caso não se trata da seleção natural, mas sim de um processo que foi conseguido, foi alcançado durante décadas de políticas e de investimentos. E assim temos hoje o automóvel como o modo dominante. É aquele que é o mais utilizado, é aquele a quem são feitas menos cedências sempre que se tem de intervir no espaço público, é aquele que domina o espaço da rua. E os utilizadores dos modos ativos, em especial os peões, são claramente os mais vulneráveis. A figura do lado é uma ilustração que representa no eixo vertical o nível de vulnerabilidade e a dimensão da fatia na pirâmide representa a importância que lhe é dada. E o que temos de fazer, e é isso que está por detrás atualmente das políticas de mobilidade sustentável, é tentar inverter esta pirâmide, ou seja, passar os modos mais vulneráveis para o topo das preocupações, para o topo das prioridades, e não implica necessariamente para o topo do investimento, atenção, porque a infraestrutura para o peão e para a bicicleta é muito mais barata do que a infraestrutura para o automóvel.
E o transporte público também é naturalmente importante, nós também queremos que ele continue a ser relevante. Notem que também não eliminamos completamente o automóvel. Portanto, é evidente que ele vai continuar a ser utilizado e vão existir situações onde ele será a única alternativa para muitas pessoas, quer seja pela localização do seu local de residência, pelo padrão de viagens que essa pessoa tem de fazer, mas essas circunstâncias têm naturalmente de passar a ser a exceção e não a regra. Caso contrário, não vamos conseguir dar a volta a esta situação. E em baixo vemos aquilo que é um trabalho já com alguns anos e que, através de uma representação relativamente simples de diferentes ruas em diferentes cidades, nos mostra aquilo que é chamada a arrogância do espaço, ou seja, o espaço da rua que é maioritariamente alocado aos modos motorizados. E isto explica naturalmente a situação que temos atualmente. Tudo isto é extremamente importante porque quem compõe as cidades somos nós, são as pessoas. E mesmo dentro das pessoas, do público, temos de perceber que generalizar é um risco. Porquê? Porque existem subgrupos com particularidades específicas e cujas necessidades têm de ser tidas em conta. E podemos estar a falar de pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, de idosos, de criança, mulheres e grávidas. Cada grupo tem necessidades particulares e que têm de ser avaliadas de forma específica. Naturalmente que há um conjunto de particularidades que são comuns, mas é mais um aspecto que temos de ter em consideração quando estamos aqui a trabalhar no planeamento da mobilidade sustentável. Pois bem, começando agora gradualmente a fazer então a ponte para os planos de mobilidade urbana sustentável. Como é que eles começaram? Antigamente tínhamos um conjunto de outros instrumentos e até já tivemos PMUs da outra geração, mas atualmente o panorama é este que eu vou passar a apresentar. Portanto, não existiam orientações concretas, até recentemente, sobre a calendarização dos PMUs. Portanto, o que acontece? Cada município era livre de o realizar e vários municípios foram desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Ao contrário dos PDMs, que esses sim são obrigatórios. Porém, como verdadeiros planos diretores de mobilidade, era importante que lhes fosse conferido um planeamento estratégico. E tal foi feito, ainda de forma relativamente modesta, pela Lei de Bases do Clima, que definiu uma cronologia, um cronograma para a implementação destes planos a nível nacional. Portanto, o que é que nós temos? Portanto, até 2027, ou seja, até daqui a 2 anos, portanto, é obrigatória a aprovação dos PMUs para as áreas metropolitanas, para aquilo que é definido pela Comissão Europeia como os nós da rede transeuropeia de transportes, portanto são aqueles territórios que reúnem um conjunto de infraestruturas no setor dos transportes, não é? Principalmente no setor, associados também ao setor logístico, portanto, infraestruturas com importância nacional, e há um conjunto de municípios nacionais que não são necessariamente capitais distrito, mas que têm um papel importante nesta rede, e depois os municípios com mais de 100 mil habitantes. E, portanto, isto tem um total de 28 municípios para esta primeira fase, mais as 2 áreas metropolitanas. Depois, daí em diante, surgem apenas recomendações, ou seja, para 2028, os municípios com mais de 50 mil habitantes e as comunidades intermunicipais, que resultam em 38 municípios, e depois em 2029, todos os restantes municípios a nível nacional. Seria ótimo que em 2029 tivéssemos os PMUs para todos os municípios portugueses. Vamos ver se há de facto esta vontade, e nós acreditamos também que este webinar será o primeiro passo para acelerar a disseminação destes instrumentos a nível nacional. E é importante referir que, para além desta calendarização, existe já uma espécie de documento estratégico que guia a elaboração destes documentos. Portanto, o IMT publicou recentemente uma versão atualizada das orientações para a elaboração dos PMUs. No fundo, é um documento que não é extremamente rígido, ou seja, é dada a liberdade para que cada PMUs tenha a sua abordagem própria, desde que sejam seguidos e que sejam abordados um conjunto de temas-chave, como o território, a demografia, os padrões de mobilidade, a infraestrutura, a sinistralidade, a diversidade e inclusão dos transportes, os sistemas de transporte inteligentes, entre outros. É fundamental também, e este guião é muito claro sobre isso, que sejam definidos mecanismos para o acompanhamento destes planos. Porquê? Porque sem um incentivo para este acompanhamento, aumenta o risco dos planos ficarem por implementar, e é algo que caracterizou o insucesso das iterações anteriores, quer dos PMUs, quer dos seus predecessores, como os PAMUs e os PMTs.
Posto isto, qual é que é a abordagem da OPT para a implementação dos PMUs? Pronto. Naturalmente temos uma fase inicial de caracterização e diagnóstico, que envolve vários métodos de recolha de informação, vários temas de análise, que depois os meus colegas vão detalhar mais à frente. Importa referir que esta é uma fase bastante longa. Por norma é aquela que exige mais tempo durante o processo de elaboração de um PMUS, mas que é essencial para garantir que todos os problemas estão devidamente identificados. E é aqui que se introduzem procedimentos e métodos específicos para dar resposta às necessidades de cada caderno de encargos. Portanto, cada município pode incluir um conjunto de elementos de análise que vão além daquilo que são as diretrizes do IMT e que deem resposta às suas necessidades específicas. Por exemplo, podemos estar a falar de um inquérito à mobilidade, podemos estar a falar de estudos de tráfego, pronto. E aqui também é importante falar da questão da informação. Porquê? Porque muitas vezes, para conseguirmos um diagnóstico robusto, estamos a falar da necessidade de obter informação proveniente de várias fontes, de vários organismos públicos. E esta inércia, muitas vezes, dificulta o cumprimento dos prazos e a qualidade do próprio trabalho. Portanto, podemos estar a falar de informação que esteja espalhada em várias divisões dentro do município, e isto pode parecer surpreendente, mas é verdade. Já nos deparamos algumas vezes com esta situação. Pronto, o que é natural, cada município tem a sua estrutura e às vezes há alguma dificuldade em obter informação que está espalhada por estruturas às vezes bastante complexas, mas também quando é necessário recorrer a entidades externas, por exemplo, os operadores de transporte público para a obtenção de dados relativos quer à operação, quer à procura, se bem que agora com o regime jurídico e as autoridades de transporte, esta informação está mais centralizada, quer nos municípios, quer nas CIMs e, portanto, facilita um pouco este processo. Mas podemos estar a falar, por exemplo, dos dados de sinistralidade que estão a cargo da ANSR e que muitas vezes é muito complicado conseguir obter a informação com o grau de detalhe que é necessário para o processo de caracterização e diagnóstico. Terminado este processo, portanto, segue-se o desenvolvimento da estratégia. Portanto, o desenvolvimento da estratégia é onde nós olhamos para as potencialidades intrínsecas de cada território e quais é que são os principais problemas a enfrentar. Portanto, é uma fase onde se estudam diferentes cenários, é uma fase onde se começa a ter uma ideia do potencial impacto do plano de ação. Plano de ação esse que surge na fase seguinte, a fase que aqui nós identificamos como planeamento das medidas. Portanto, no fundo é o detalhar todos os aspectos daquilo que é cada medida do plano de ação. Portanto, estamos a falar de questões como os custos, o cronograma individualizado, os indicadores, o detalhe espacial, eventualmente até onde é possível dentro do âmbito de um PMUS. Nós não vamos ao pormenor de se isto fica do lado esquerdo ou do lado direito da rua, mas conseguimos claramente identificar eixos, conseguimos identificar se é possível ou não efetivamente implementar aquela solução naquele determinado local. Pronto. E depois isto abre a porta para que, mais à frente, para a implementação do PMUS, cada município lance os procedimentos específicos para a concretização, quer das empreitadas, quer dos projetos que concretizem esse plano de ação. Com isto, a elaboração do PMUS é praticamente fechada, mas estamos a falar apenas do documento, porque segue-se assim aquela que é a fase crucial, é o tudo ou nada, que é a fase de implementação e acompanhamento, e esta sim está a cargo de cada município ou de cada CIM. Portanto, compete-lhes a execução física das ações, a monitorização, de acordo com o plano que foi definido naturalmente no PMUS, e depois a avaliação dos resultados e o reporte ao IMT. Portanto, este é um processo relativamente linear, portanto, é certo, mas nos tempos que correm não pode estar limitado a um processo empírico e fechado sobre as equipas técnicas, quer da parte da consultoria, quer da parte dos municípios ou das CIMs, porque é essencial envolver a população ao longo deste processo. Portanto, isto é fundamental para possibilitar a troca de ideias, para possibilitar o debate e a reflexão. Obviamente, cada executivo municipal é livre para definir os mecanismos de participação pública que quer implementar e posso falar aqui por experiência que nós elaborámos PMUs com mais sessões de participação e outros com menos sessões de participação. Naturalmente que nós acreditamos que só com estes mecanismos de participação pública é que temos a certeza que o documento reúne todos os passos para o potencial sucesso. E digo potencial porquê? Porque há muitos fatores em que mesmo durante a sua implementação, que podem afetar o resultado final. E por isso existem mecanismos para prevenir ou pelo menos mitigar os impactos para que tal não aconteça e como iremos ver mais à frente. Este slide mostra aquilo que é o trabalho já desenvolvido pela OPT e é uma das razões que nos motivou para a realização deste webinar. Portanto,
O que eu quero dizer com isto? Nós neste momento reconhecemos ter já uma experiência relevante na elaboração destes documentos. Temos municípios de diferentes dimensões, com diferentes realidades e desafios, e que nos permitem ter neste momento uma ideia mais clara do potencial que os PMUs podem ter. Portanto, do lado esquerdo, uma listagem dos PMUs já realizados, portanto, totalmente ou praticamente concluídos, e do lado direito aqueles que estão em curso. Podem aqui questionar, é certo que existe um enviesamento para o norte e centro do país, é certo, mas acreditem que temos concorrido para PMUs em todo o país. Existe aqui uma certa dicotomia, ou seja, as empresas, as consultoras do norte do país tendem a ter mais PMUs no norte do país e as do sul mais no sul. É uma questão natural, tem a ver também com a facilidade em chegar aos diferentes territórios. E outras questões relacionadas com as circunstâncias da contratação pública, mas a verdade é que o que isto mostra é que, portanto, há efetivamente ainda muito espaço para trabalhar, muitos municípios para trabalhar, mas mostra que temos aqui exemplos, já trabalhamos com municípios no Algarve, estamos a trabalhar com municípios nos Açores, portanto não é questão da distância que nos demove e naturalmente que estamos abertos para trabalhar em todo o território nacional. Pois bem, com isto, vou então avançar para aquilo que define em linhas gerais um PMUs elaborado pela OPT, ou seja, qual a abordagem temática que utilizamos para a definição da estratégia. Ela encontra-se dividida em 4 grandes temas e que são agora explorados pelos meus colegas, e eu passo agora a palavra ao André para falar do primeiro eixo temático, o sistema urbano. Ora, boa tarde a todos. Isto para dizer o quê? Começando neste primeiro eixo, o sistema urbano, que a mobilidade não é apenas sobre os transportes, é a forma como vivemos também a cidade. Para que um plano funcione, precisamos de analisar a cidade em várias camadas, vamos dizer assim. E o sistema urbano é o pano teórico e de coesão de estratégia, legislação, de instrumentos políticos, de ordenamento e planeamento de território. Nós costumamos dizer que é o eixo que define o tabuleiro do jogo, onde vamos mover as peças. É a estrutura física, onde vivemos, onde trabalhamos, e isto conciliado com o que são as regras do PDM, toda a legislação que deve ser considerada. É tudo o que gera e reduz a necessidade também de nos deslocarmos. E esta relação é extremamente importante porque não conseguimos resolver problemas de mobilidade apenas intervindo nos que são os transportes e os seus diferentes modos. As dificuldades de mobilidade, muitas vezes manifestadas através do congestionamento, são frequentemente um sintoma de um planeamento urbano que é desajustado. Ou seja, aqui quando falamos do diagnóstico, estamos a olhar para a relação onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham, estamos a ver se a cidade está dispersa, o que obriga ao uso do carro, ou se é compacta, que inevitavelmente vai fazer com que as pessoas saiam mais a pé, considerem distâncias curtas, o que faz com que utilizem modos mais ativos, suaves, vamos dizer assim. Crucialmente, lá está, analisamos a legislação, não adianta propormos soluções ideais também se o PDM não é de cada um destes locais ou outros instrumentos do ordenamento não o permitirem. O que nós fazemos é garantirmos que o diagnóstico técnico que vamos fazendo casa com a realidade legal. Olhamos também à distribuição espacial, às centralidades, ao que são geradores de tráfego e polos de emprego, aos padrões de uso de solo, que já existem para compreender como se comporta o território atualmente e quais são os problemas que afloram, até mesmo pela morfologia, o tipo de edificado, o contexto regional onde se insere, verificando as dinâmicas que são internas, as que são intraconcelhias, porque não podemos olhar para os territórios como ilhas, vamos dizer assim, sendo que estas questões que são as primordiais do porquê de cada território se comportar como faz na atualidade, olhando também para o que já foi e aquilo que pretende vir a ser. Aqui no próximo slide dou 2 exemplos do que é olhar primeiramente para aquilo que nós definimos como sistema urbano. E de forma muito rápida conseguimos perceber que, olhando a 2 concelhos diferentes, à esquerda Ilhavo, à direita o Porto, a hipossometria é completamente distinta. E nós, olhando para a ilha, percebemos facilmente até se percebe que será um território plano, que para modos ativos será muito mais amigável, e olhando para o caso do Porto, percebe-se aqui uma hipossometria, uma orografia muito mais acidentada, que pode causar por si só um desafio
E é isto que nós olhamos logo à partida quando queremos intervencionar num território. É tentar perceber como é que ele se autoexplica, logo para começar, vamos dizer assim. De seguida, aqui mais dois exemplos. Um de forma regional, vamos dizer assim. À esquerda podem ver o Concelho de Ilhavo. E pensar no Concelho de Ilhavo sem pensar na sua dependência com a envolvência também não é possível, não é? Porque não podemos olhar para Ilhavo como uma ilha, quando Ilhavo tem uma importância relacional muito importante com os concelhos vizinhos, nomeadamente Aveiro. E neste mapa se demonstra que Ilha, por exemplo, é um concelho altamente emissor de população, movimentos pendulares diários, e Aveiro, vice-versa, não é? É altamente receptor. Então é importante perceber e entender quais os fluxos mais relevantes que terão de ser abordados no momento do desenho do plano de ação, por exemplo. Já no exemplo da direita, por exemplo, uma imagem que acho muito também autoexplicativa, através de uma visão mais circunscrita ao modelo de organização de um determinado concelho, neste caso é o Porto, e onde percebemos uma tipologia bem definida e um conjunto de centralidades multifuncionais, aqui representadas pelos círculos de cor azul, vamos dizer assim, mais concentradas no centro da cidade, no anel interior, que é a BCI. E um conjunto mais monofuncional à medida que nos afastamos, que são ali considerados pelos círculos laranja, apresentam centralidades habitacionais. E é engraçado perceber esta dispersão à medida que nos vamos afastando do centro do Porto, onde vão ficando esses polos habitacionais. Esta caracterização tem um impacto real nos padrões de mobilidade da população e na forma como estas pessoas vão utilizar a infraestrutura, de onde vêm, de onde saem, todos os dias para ir trabalhar. Nos ajuda a compreender também o território neste sistema urbano. Já passando para a estratégia, o que der depois este diagnóstico para a estratégia na continuação do plano do Comus, com base no que foi feito, o objetivo não é apenas procurar formas de mover pessoas de forma mais eficiente, mas também não é remodelar completamente o que já existe. É perceber como é que o território existente se pode ir transformando gradualmente de forma a aproximar pessoas, serviços, de forma mais eficiente, tornar o território mais autoeficiente e cada vez mais funcional, vamos dizer assim. O contributo mais relevante deste eixo tenta ser o desenvolvimento de recomendações para integrar no plano diretor municipal depois e outros instrumentos, não é? Através da definição do uso solo, que se vai promovendo aos poucos a sua reorganização espacial e que, por consequência, vão levar a uma distribuição modal, por exemplo. Um dos exemplos que mais é vertido depois na estratégia e plano de ação está aqui representada, no caso da cidade de Vila Real, aqui. Identificou-se o território, as suas características, que merece ser alvo de estratégias de densificação. E isto é uma área urbana só para o centro da cidade de Vila Real, definida pela Câmara para estudo neste Comus. Aqui pode ser, sei lá, digamos a cidade dos 15 minutos, ou algo semelhante, porque as soluções não têm que ser, vamos dizer, copy-paste, não é, para todos os territórios. É lá está, adaptada à realidade local. Isto contrasta com territórios mais periféricos, onde se deve procurar um retardamento da expansão urbana ou mesmo a tentativa de manutenção das características de modalidade. Daí essa distinção, estas três manchas, de ser um ser a cidade de proximidade, outra de ser a zona de salvaguarda ou uma zona de contenção. Passando agora ao nosso segundo eixo, aquele que definimos como modos ativos, ou modos suaves também, se assim quiserem entender. Chamamos de modos ativos porque representam o quê? Representam a energia humana, daí a atividade, energia e movimento. E engloba tudo que não depende de motor de combustão tradicional. Vai do peão à trotineta, como há outros exemplos vários, focando-se na escala humana, vamos dizer assim. Foca-se também na saúde, na sustentabilidade direta. Antigamente falava-se apenas no peão, no caminhar, caminhabilidade, pronto. E agora o cenário é muito mais abrangente, complexo, rico, como conhecemos, abrangendo estes modos que exigem exercício físico, vamos dizer assim. E o nosso diagnóstico foca-se muito na segurança e no conforto. Ou seja, uma ciclovia pode existir no papel, pode existir no terreno, mas se ela não for segura ou se termina abruptamente, ela não é funcional, não é? Se ela não liga a lado nenhum, não tem propósito. Analisamos também, lá está, estes tipos de continuidades. E o mesmo se passa nos passeios. Se calhar até com mais importância, porque a todo e qualquer momento nós somos peões, não é? Quando terminamos uma viagem, seja de autocarro, de automóvel, que vamos sempre ser peões.
normalmente são analisadas as condições dos passeios, da infraestrutura pedonal, onde elas existem, onde o passeio é subdimensionado, onde elas apresentam, onde se verificam barreiras, onde só há passeio de um lado, tudo isto é normalmente contemplado nos nossos PNUs também. E aqui de seguida vemos alguns exemplos, uma vez mais à esquerda, no diagnóstico efetuado para o PNUs do Porto, vemos a rede ciclável. Olhamos para a tipologia da infraestrutura, a sua articulação com os equipamentos existentes. O caso deste mapa representa também ensinos, equipamentos de educação, peço desculpa. E também a localização de cicloparques, de ciclotários, pronto. Para além de representar também os diferentes tipos de tipologia de ciclovia que existem na cidade do Porto, já definidos pela Câmara e caracterizados, que estão só aqui postos em diagnóstico. Rapidamente começamos a identificar eixos de intervenção, não é? Percebemos onde é que ela é desconecta, onde é que provavelmente há a possibilidade de colmatar no futuro esta rede. No caso da infraestrutura pedonal, o mapa à direita, a presença ou a ausência de passeios tem um papel-chave na promoção do andar a pé e facilmente se reconhece no mapa, este aqui creio que ser bastante claro, onde está a verde a existência pelo menos de alguma infraestrutura pedonal e o vermelho, o território periférico, já na chegada de localidades ou freguesias mais ao redor do centro urbano, vamos dizer assim. E pronto, neste caso, a estratégia para os modos ativos baseia-se na inversão da pirâmide de mobilidade, como já foi anteriormente referido. Queremos tornar a caminhada e a bicicleta a escolha mais fácil e óbvia, não uma alternativa de sacrifício ou a menos nobre, é no fundo afirmá-las como alternativas viáveis, não é? Não olhar para elas como último recurso ou é um esforço enorme porque nem tem forma de o fazer naturalmente. Lá está, e aqui é impossível não olhar à infraestrutura. Temos que corrigir barreiras, seguindo as boas práticas da legislação, da acessibilidade, os regulamentos que existem, não é? E naturalmente importa priorizar os investimentos para locais onde terão mais impacto, onde chegam mais pessoas. E falamos, lá está, de infraestrutura dedicada ao peão, ao ciclável e a todos os outros modos ativos. Porém, uma estratégia de intervenção nos modos ativos não é só obra física, e falamos também de campanhas educativas, de divulgação de incentivos para quem vai trabalhar de bicicleta ou a pé e outras formas de auxiliar este tipo de deslocação, de vencer cotas, meios mecânicos, tudo aqui também é contemplado. Ora, já no lado direito, do lado esquerdo, peço desculpa, alguns exemplos da estratégia que saiu para este MUS, como o caso da correção de barreiras pedonais, e aqui apresentamos um caso de Águeda, onde foi feito primeiro um levantamento destas mesmas barreiras, e depois a estratégia verte nos locais que devem ser corrigidos e de que forma, incluindo até um faseamento, depois disponível no plano de ação do comuns. Ou seja, é dar um reforço à conectividade pedonal das zonas. E já do lado direito, um caso muito particular que teve a ver com uma situação que se foi detectada em Vila Real, que é com as zonas habitacionais. Este caso é particularmente relevante porquê? Porque identificámos um certo isolamento destas zonas, porque apesar de estarem fisicamente próximas, como se vê no mapa, isto é um mapa até com um zoom bastante próximo, estavam dependentes da rede viária disfuncional, ou seja, elas funcionam também em si próprias como ilhas, ou seja, estão dependentes da rede viária que, como disse, é disfuncional e necessitam que sejam materializadas pequenas ligações para que seja apelativo não só chegarem entre umas a outras, como chegar a equipamentos e serviços, comércio próximos, para não terem que dar toda uma volta que o carro tem que dar para saírem dali ou para entrarem ali. Posto isto, apresentado nestes dois eixos, passo agora a palavra à minha colega Cristiana, que falará de transporte público, circulação, estacionamento e logística. Bem, estes dois domínios são complementares entre si com os anteriores, permitindo-nos aqui continuar a compreender de forma integrada como funciona o sistema de mobilidade urbana e quais os seus principais desafios. E começando pelo transporte público, nós avaliamos diferentes dimensões que vão desde o transporte rodoviário e ferroviário, passando pelo fluvial ou marítimo quando existe, até às formas mais flexíveis e ocasionais de mobilidade, como o transporte flexível. E aqui olhamos para a extensão da rede, para os índices de cobertura, para as frequências dos serviços. Depois, além dos modos regulares, consideramos também os táxis, a mobilidade partilhada e o transporte a pedido.
se existirem naturalmente. A intermodalidade é outro ponto crítico e aqui é realizada uma análise detalhada das interfaces de transporte público existentes, que são particularmente importantes em contextos mais urbanos e em que são necessários vários transbordos entre diferentes tipos de serviço e ou modos de transporte. E o objetivo é então perceber se as interfaces se encontram desenhadas de modo a permitir que os utilizadores mudem de modo de transporte sem perdas de tempo significativas, mas com condições de segurança e de conforto. E mesmo uma simples paragem de autocarro deve ser avaliada quanto às condições que oferece, nomeadamente se dispõe de abrigo, informação horária, se cumpre as regras da acessibilidade universal, garantindo que pessoas com mobilidade reduzida ou necessidades específicas conseguem utilizar o sistema sem barreiras. Estudamos também os sistemas de informação existentes, desde os horários afixados nas paragens até às aplicações móveis que fornecem dados em tempo real, e a verdade é que a qualidade da informação influencia diretamente a percepção do utilizador e o grau de satisfação com o serviço. E por isso é extremamente importante identificar as limitações e aquilo que pode ser melhorado neste contexto. Em cidades com forte pressão turística, por exemplo, o Porto, faz sentido fazer também outras análises, por exemplo, analisar os serviços ocasionais e turísticos, como os shuttles de hotéis, os transfers para o aeroporto, que embora complementares também têm impacto no funcionamento global da rede e precisam de ser contabilizados. Realmente cada caso é um caso e temos de ter isso em consideração. Passando agora para exemplos, o mapa da esquerda mostra-nos a qualidade da infraestrutura de paragens, permitindo-nos, no município de Ilhavo, permitindo-nos entender onde são disponibilizadas as melhores condições de conforto e maior qualidade da informação ao público e, em contrapartida, onde é que as deficiências terão de ser, onde existem deficiências e, naturalmente, onde é que elas terão de ser corrigidas. É importante percebermos que a avaliação da qualidade da rede de transporte público não se mede apenas pela proximidade à infraestrutura. E basta pensarmos que o facto de nós estarmos próximos a uma paragem onde passa um autocarro por dia não configura bons níveis de acesso à rede. E é essa análise que está representada no mapa da direita, onde temos o acesso a diferentes níveis de qualidade de serviço de transporte público no município de Albergaria à Velha. E aqui, o que é que nós temos? A verde, temos as zonas onde a oferta média durante a manhã é mais elevada, e depois temos representado a amarelo e a vermelho os níveis gradualmente mais baixos da qualidade do serviço. E esta análise permite-nos aqui entender os índices de acessibilidade associados ao transporte público, que constituem uma ferramenta que se vai tornar essencial para nós depois identificarmos os territórios que, à partida, terão potencial para o estabelecimento de hábitos de mobilidade mais sustentáveis e onde o transporte público vai constituir uma alternativa e, consequentemente, onde a consolidação e a expansão urbana devem ser, em princípio, incentivadas. É com base neste diagnóstico que nós avançamos para a estratégia, onde se desenvolve um plano de ação que tem aqui como objetivo aumentar a competitividade do transporte público, e aqui podemos estar a falar de investimentos na infraestrutura, como por exemplo paragens e interfaces, no reforço da oferta, com novas linhas, com ajuste das frequências, ou no modelo da organização do sistema, promovendo, por exemplo, a intermodalidade. Em termos de soluções, trago dois exemplos. Do lado esquerdo, aquilo que poderia ser uma ligação de alta frequência em Vila Real, ligando os principais polos de procura do centro e interligando-os com o estacionamento periférico. E neste caso, dadas as limitações impostas pela topografia, recomendou-se também um teleférico urbano, considerando-se que neste caso fazia efetivamente sentido. Noutros territórios podem fazer sentido outras soluções, por exemplo, o aproveitamento de infraestrutura subutilizada, como se apresenta do lado direito, com a reconversão da linha do Volga, em Águeda, para um transporte urbano. E aqui nós propusemos novas paragens, mas também a melhoria das condições nas paragens já existentes. Passando ao último eixo, da circulação, estacionamento e logística. Aqui a nossa análise centra-se, num primeiro momento, na infraestrutura. E nós sabemos que a rede viária é, de facto, um dos elementos mais importantes do sistema de mobilidade e muito por culpa da dominância do automóvel. E por isso mesmo é sempre realizada uma análise à hierarquia da rede, ao desenho das vias, aos sentidos de circulação, às zonas de acesso condicionado. Olhamos também para a calmia de tráfego, de forma a identificar a pertinência dos locais onde as diferentes medidas foram implementadas, se já o tiverem sido.
Outro fator determinante é o estacionamento. Enquanto uma oferta abundante pode incentivar o uso do automóvel, a escassez de lugares de estacionamento também pode gerar procura e ocupação abusiva do espaço público. E por isso a gestão do estacionamento é fundamental para equilibrarmos aqui a utilização da infraestrutura e garantirmos também eficiência. Na realidade, um plano desta natureza, nós acreditamos que não deve avaliar-se só a dimensão da oferta, mas deve avaliar também a sua expressão territorial, os seus regimes de tarifação. Passemos para outro tema central, a logística urbana. E certamente já todos assistimos a situações de estacionamento em segunda fila e constrangimentos afluídas do tráfego, que foram provocadas por operações de cargas e descargas. E a verdade é que estas situações muitas vezes são consequência de processos de cargas e descargas mal estruturados, e até da falta de locais adequados, que acabam também por dificultar a operação diária das atividades económicas. E aqui é necessário avaliar a circulação dos veículos de mercadorias, a localização das atividades com necessidades logísticas frequentes e garantirmos aqui uma compatibilidade com a rede viária. Peço desculpa. Posto isto, não posso deixar de referir que algumas análises fazem mais sentido nos contextos do que noutros, naturalmente, e o congestionamento é um exemplo disso mesmo. E se tal for o caso, nós utilizamos métodos que nos permitem perceber a evolução dos níveis de congestionamento ao longo de diferentes meses, dias e períodos horários. Para contextos mais complexos, muitas vezes são realizados estudos de tráfego com recurso a programas de simulação. Outro tema que tem vindo a ganhar relevância no processo diagnóstico dos PMUs diz respeito à avaliação dos sistemas inteligentes da gestão do tráfego. E aqui nós podemos falar de painéis de mensagem variável, das câmaras que possibilitam uma gestão mais eficiente da infraestrutura, por exemplo. Ainda sobre o diagnóstico, neste tema nós damos uma atenção especial a uma temática que já foi aqui falada, a temática da sinistralidade rodoviária, e olhamos para os pontos de concentração de acidentes e para os locais onde estes adquirem uma maior gravidade. Os dois exemplos que eu trago aqui mostram a expressão da infraestrutura de parques de estacionamento no Porto, excessivamente concentrada no centro da cidade, o que coincide com o local onde nós temos uma maior oferta de transporte público, e aqui podemos já sinalizar uma estratégia potencialmente contraditória. E do lado direito temos a expressão da sinistralidade rodoviária em Albergaria à Velha, onde através dos mapas de calor nós conseguimos identificar os pontos de concentração dos acidentes. Em termos de plano de ação, nós podemos elencar várias possibilidades, desde a consolidação da infraestrutura viável, a reestruturação do esquema de circulação, a procura por novos modelos para a gestão do estacionamento e da logística urbana, o reforço da acalmia de tráfego em pontos sensíveis, a adoção de soluções tecnológicas que possibilitem a monitorização em tempo real, e tudo isto tentando tornar a infraestrutura mais resiliente. Neste slide eu apresento mais dois exemplos. Do lado esquerdo nós temos a proposta para a execução de novas ligações viárias em Águeda, e eu sei que pode parecer contraproducente estarmos a propor infraestrutura rodoviária quando queremos reduzir a utilização do automóvel. Mas a verdade é que são estas intervenções cirúrgicas que possibilitam a redução dos volumes de atravessamento no interior dos aglomerados, criando aqui condições para a utilização segura das alternativas. Do lado direito, temos uma proposta para a definição do modelo de estacionamento tarifado em Vila Real, cujo objetivo seria promover a rotação, onde ele é efetivamente necessário, e com isto reduzir a incidência do estacionamento ilegal. Importa aqui fazer uma reflexão sobre estes 4 grandes temas. A verdade é que estes são os grandes temas que guiam a elaboração e a organização da estratégia e do plano de ação, mas naturalmente a fase de caracterização e diagnóstico inclui muitas outras análises que não cabem dentro destes 4 temas, e é aqui importante dizer nisto, como são, exemplo, a qualidade ambiental, o ruído. É importante percebermos que estes textos são apenas um guia orientador e não algo que nos limita. E nesse seguimento, a minha colega Bibiana vai dar aqui continuidade à apresentação. Muito obrigada, Cris. Então, agora quando a gente olha de forma transversal
nós nos deparamos com alguns temas que sempre vão surgir dentro de cada uma dessas análises, né? Então, quando a gente entende que esses quatro, eles estão conectados, são três temas e uma ação, né? A participação cívica, ela tem uma atuação central, que Miguel já comentou um pouco no início, em que a gente consegue trazer um pouco a experiência dos cidadãos em relação às vivências que eles estão tendo nesses conselhos. Então, quando a gente entende que a mobilidade das pessoas varia consoante o gênero, as responsabilidades de cuidado, e também devido às questões de segurança pública, a gente consegue ter uma sensibilidade enquanto trabalhando nesses planos de mobilidade sustentável, ações e temas que não deixam de considerar esse olhar transversal em que manter esses temas sempre presentes é essencial para que nós consigamos garantir que, de fato, nossa atuação considere essas diferentes necessidades, especificidades desses cidadãos. E aí, nisso, quando a gente vai olhar um a um, né, passando a seguir, olhamos uma questão de decisão em relação à participação, por exemplo. Pode passar o slide, por favor? Obrigada. E aí, nisso, quando temos essa noção da participação, a cidadania, ela é um processo, né? Ele se constrói no decorrer da nossa vida. Então, todos nós nascemos enquanto cidadãos, mas ela é uma prática de aprendizado, né? Então, nascer cidadão não garante a gente conseguir já de cara exercer esses direitos de forma individual e coletivamente. O que eu quero dizer? A gente consegue aprender isso conforme atuamos de forma política e presencial em relação aos ambientes coletivos e espaços partilhados, inclusive como este. Então, o contexto da participação, ela pode ter diferentes níveis, né? Dentro dos PIMUs, a gente acaba tendo na nossa experiência, esses 3 níveis de experiência, em que a gente consegue entender que eles podem funcionar de forma informativa, consultiva e de forma ativa. E isso varia muito em relação aos formatos em que a gente consegue estabelecer logo no início, junto às câmaras, tendo noção de que o informativo ele vai estar só simplesmente informando tomada de decisão, a escutação e essa consulta, né, a gente consegue ter uma atuação mais direcionada, e o colaborativo é o que a gente sempre busca tentar atuar junto nos planos que a gente desenvolve, porque a gente consegue, de fato, ter uma cocriação, um trabalho um pouco mais aproximado junto à comunidade, tendo, de fato, aproximar, de fato, esse lugar da experiência, da vivência de cada um. E aí, nisso, quando a gente olha esses 3 tempos, né, dentro dessa participação, ela acontece no momento pré. Então, esse encontro de hoje nosso já é um caminho em que reunimos aqui diversos conselhos para identificar quem são esses stakeholders, para a gente entender quais seriam essas estratégias de mobilização e de divulgação, para que vocês consigam saber a tempo que esse encontro vai acontecer no seu conselho, para que durante o conselho, durante a escutação, quando chegar essa ação de participação, ela vai ser divulgada pelo seu conselho, a gente consegue, da nossa parte, criar ferramentas, usar ferramentas, que de fato a gente consiga que esse encontro seja participado. Então, a gente tem identificado diversas metodologias e vamos avaliando qual funciona a cada caso. Então, desde metodologias ativas, que quer dizer metodologias que a gente vai construir junto, a gente vai analisar esse território de forma conjunta, desde a etapa do diagnóstico quanto na etapa da estratégia. E depois o pós-escutação, que também acaba sendo muito variável, mas a gente tenta, em geral, fazemos a compilação dessa experiência em relatórios e apresentações finais, em que a gente alinha junto à Câmara para conseguir adaptar o formato de acordo com o que a gente vai partilhar na sequência. E aí, nisso, quando a gente agora olha dessa ação, pula para os temas, nessas ações e em todas as análises, esses temas eles são fundamentais nesse olhar transversal. Então, a acessibilidade universal, quando a gente avalia ela enquanto legislação, a gente tem na República Portuguesa Internacional garantindo que a gente olhe a acessibilidade universal
dentro da lei, nos decretos, estratégias que têm surgido, mas aí quando a gente vai para a prática, o nosso olhar de implementar a acessibilidade, a gente enxerga também como um ciclo, em que a partir do objetivo de implementar essa acessibilidade, que a gente consegue olhar esse conjunto de ferramentas e legislativo que nos permitem a fazer essa aplicação, a gente consegue pensar e criar espaços seguros, em que conseguimos promover uma mobilidade que seja de fato acessível, testamos soluções junto a esses conselhos, entendendo quais melhorias precisamos continuar seguindo, conseguimos avaliar esse impacto e de fato implementar a acessibilidade. Então, quando a gente consegue olhar isso num ciclo, nos conecta as demais outras situações. Mas pode dar sequência, que faz sentido também com o que eu vou trazer, quando a gente olha nessa temática da acessibilidade, também com um olhar e um filtro de sensibilidade de gênero e as crianças, por que isso também é importante, né? Trazendo primeiro a perspectiva de gênero, é possível a gente identificar dentro da literatura e dos padrões e discussões, há um padrão de deslocação que é frequente, impactado pelas múltiplas responsabilidades diárias, que é geralmente relacionado à deslocação do cuidado. Então, a deslocação do cuidado, ela resulta em diversas viagens, né? Então, além dos horários de pico, né, os horários em que a gente, de fato, vai estar ali mais concentrado, fazendo essa origem e destino, mas que raramente a gente consegue concentrar isso nas instruções de planeamento de transporte, porque são percursos que não são lineares, eles são poligonais. Então, a imagem aqui ao lado, logo acima, ela consegue mostrar um pouco que é uma deslocação que ela acaba fazendo em diversas paragens. Então, integrar essa sensibilidade como tema transversal nos ajuda a perceber o espaço público como ele pode gerar também desigualdades. Então, em termos de assédio, de insegurança, e inclusive nessas questões de insegurança, quando a gente considera que esses percursos afetam diretamente as escolhas, principalmente de mulheres. Por quê? A imagem abaixo, ela já mostra uma outra pesquisa que faz essa avaliação de como as mulheres e os homens circulam pelas cidades em momentos que são escuros. Então, isso nos mostra que as mulheres estão sempre atentas às laterais, enquanto os homens acabam tendo sempre uma circulação mais direta e à frente. Então, essa caminhar de atenção também nos revela outros padrões. Então, essas zonas mal iluminadas, os percursos que às vezes eu escolho ele ser mais longo, mas que ele é mais iluminado, ele permite que outras pessoas me vejam nesse circular, ou então faz com que essas pessoas optem a usar deslocações de modos individuais, né, com veículos os seus veículos privados e deixem de usar os modais sustentáveis. Então, essa percepção é importante para a gente identificar quais são substancialmente diferentes da função, como a gente pode moldar esses trajetos e comportamentos para que também seja, de fato, acessível para toda a gente. E aí, quando a gente olha já a perspectiva da infância, a gente olha a criança enquanto centro. Então, quando a gente considera que as crianças elas são influenciadas por diferentes ambientes, a gente consegue entender que, além são esferas, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de um teórico que discute que a criança, ela é centrada na microesfera dela, em que ela tem os contextos de microsistema dela, tem um contexto de interação direta, que é a família, a escola e o bairro, até como amplia, em que já chega uma responsabilidade que nos afeta, enquanto planeadores, que é entender que é um cronossistema de mudanças de transição que vão acontecer de acordo com o tempo, né? Então, conforme a criança vai avançando no crescimento dela, desde a primeira infância, e vai criando desenvoltura, é quando ela vai ampliando essas esferas de liberdade, ainda mais quando a gente considera que a criança ela é uma cidadã presente. Então, dentro dos nossos planos, a gente também tem trazido muitas recomendações de como a gente consegue aliar essa participação infantil também nas estratégias que os colegas apresentaram, que é super importante. A experiência das crianças também precisa ser ouvida. E aí, nisso, por fim, o último tema, quando a gente olha em questão a qualidade ambiental em ruído, um tema super importante e que também já aparece de forma transversal, quando a gente considera que a descarbonização do sistema de mobilidade, ele precisa ser referido não apenas
a eletrificação dos veículos, né? Então, quando a gente consegue entender que é importante promover alternativas ao automóvel, de implementar medidas que restringam progressivamente a sua circulação, como foi apresentado em outra temática, mas não considerando isso como se fosse um inimigo, mas entendendo como a gente consegue equilibrar em relação não só à qualidade ambiental, mas também de ruído, né? Então, especialmente quando a gente envolve em grandes eixos urbanos, como mostra nessa foto, que ela é muito simbólica. É uma zona que, de um lado, não dá para ver os edifícios, mas nessa parte onde tem a relva, é uma zona mais residencial, mas muito próxima de uma grande zona de circulação de um eixo de transporte. Então, olhares assim, eles são super importantes para que a gente consiga vislumbrar essas melhorias de conforto e na qualidade de vida da população, especialmente nos modais ativos, né? Então, por fim, acho que considerar esse papel da arborização também na qualidade ambiental nos ajuda a pensar em estratégias de adaptação climática para conseguir contribuir com a redução da temperatura, poluição, e a gente conseguir continuar apoiando isso dentro das estratégias do plano que vai ser desenvolvido. E aí, nisso, por fim, trazendo um pouco toda essa nossa fala, nos leva ao quê? Ao direito da mobilidade. Então, nós identificamos que o plano de mobilidade sustentável, ele nos garante a ter, enquanto cidadãos, o direito à mobilidade, porque ele não deve ficar limitado quando a cidade não assegura a equidade, né? Então, essas imagens, elas são muito simbólicas de mostrar coisas que nos chamam a atenção. Então, quando a cidade ela não oferece condições que são de fato justas, seguras, acessíveis, para que qualquer pessoa consiga circular e aceder a esses diferentes territórios, a gente não está garantindo esse direito. Então, é o que nós buscamos sempre garantir esse direito. E aí, nisso, passando para o finalzinho da minha fala, explicando também a questão da equidade, é importante entender que a equidade, ela significa que nós planeamos a cidade de forma justa. Então, quando a gente adere ela, quando visualizamos uma cidade equitativa, a gente está considerando que a diversidade das pessoas que vai conseguir ser implementado e ser atingido. Então, essas infraestruturas, os serviços, a necessidade de cada um e seu diferente tipo de corpo vai conseguir exercer plenamente o direito à mobilidade. E aí, nisso... Vai bem. Obrigado, Bibi. Então, pois bem. Penso que agora já todos começam a ter noção da complexidade, mas também do potencial destes planos. E deixo-vos com este slide que ilustra aquilo que é o cronograma expectável do ciclo de vida de um PMUS. Ou seja, apesar de termos um prazo de validade de 10 anos, é crucial que tenhamos não só momentos de avaliação regular, no mínimo a cada 2 anos, que consigam beber do tal sistema de monitorização que é definido, mas também sejam sujeitos a uma avaliação intermédia e uma reformulação ao fim de 5 anos. E porquê é que isto é importante? Porque as tendências mudam, o território muda, as políticas mudam, os governos mudam. E tudo isso em conjunto pode afetar de forma significativa o comportamento das pessoas, os seus padrões de mobilidade e, por inferência, a pertinência das estratégias que foram desenvolvidas no plano. E isto é algo que pode ser feito quer de forma independente pelos municípios, naturalmente, quer com a ajuda de quem tem essa experiência e que está na linha da frente, como é o caso do OPT. Naturalmente, compreendem que eu tento fazer esta publicidade no final. Por exemplo, ao nível da monitorização, é possível utilizar plataformas especificamente desenvolvidas para este efeito, para a monitorização, e que possibilitam, de forma rápida e parametrizável, avaliar a execução do plano de ação como um todo ou de cada ação individual e rapidamente ficar a compreender o porquê de o plano estar aquém ou além das expectativas. Portanto, são 2 exemplos da plataforma de monitorização dos PMUs desenvolvida pela OPT, que está em aplicação, neste caso, no município de Ilhavo, mas que ela é parametrizável para qualquer PMUs e aplicável em qualquer território, mas que é muito importante para dar resposta àquilo que são as diretrizes para a correta elaboração e implementação destes planos. Pronto, e com isto terminamos esta nossa apresentação. Portanto, deixo a nota para que acompanhem as redes sociais da OPT e dos conselhos que estamos a trabalhar, porque em breve terão lugar as primeiras sessões de participação. Agora também vou pedir aqui à equipa que nos faça chegar as dúvidas que surgiram no chat e que nos indiquem se há alguma questão que queiram que respondamos. E com isto vou partilhar aqui, parar a partilha da minha apresentação. Ok, muito bem.
Então deixo agora aqui a porta aberta à discussão. Sim, temos aqui duas questões no chat. Ok, muito bem. Então, temos aqui uma primeira, estou aqui a ver, portanto, o Joel Silva, portanto, qual é a perspectiva sobre o modo de participação pública do PMUS do Conselho de Barcelos? Viviane, não sei se queres falar também um bocadinho sobre isso. Bom, obrigada pela sua pergunta. Nós estamos a organizar como vai ser as dinâmicas, estamos já alinhados com Barcelos, então recomendamos que vocês fiquem de olho nas redes sociais, que em breve vamos divulgar, inclusive reforçando, esse encontro de hoje é justamente para tirarmos e adiantarmos essas dúvidas do que era o plano de mobilidade sustentável. Ele vai ficar, assim como os colegas já estão avisando aqui, vai ficar disponível para que depois vocês assistam com calma, revejam, para irem preparados para esse encontro que em breve vamos divulgar. Acompanhem também nas redes da UPT, porque também iremos compartilhar nas nossas redes. E aí o objetivo é que nesse encontro a gente consiga falar, a princípio, do diagnóstico, que estamos a trabalhar arduamente, e esperamos que tenhamos conseguido visualizar um pouco como é o conselho e validar junto com vocês a partir das dinâmicas que estamos a preparar. Então, fiquem de olho que em breve, nos próximos meses, já vai acontecer. Também uma pergunta da Catarina. Quais são os tempos esperados? Vai haver um local de partilha de necessidades? Você vai continuar a responder, Miguel? Não sei se queres responder, tu também já estás aí. Vamos ver, então. Da Catarina. A Catarina, vi aqui que ela perguntou se vamos disponibilizar, sim. E quais os tempos esperados para ver um local de partilha de necessidades, do tipo falta de luz. Boa, essa é uma ótima pergunta. Isso acaba sendo muito variável em cada dinâmica que a gente propõe dentro das estratégias. Como o Miguel mostrou no final da apresentação, a gente tem uma plataforma de monitorização que acaba tendo junto com alguns conselhos. Outros que não acabam atuando diretamente com isso, a gente, dentro de cada uma das estratégias que nós apresentamos, a gente já visualiza esse tempo sugerido para a Câmara de nível de urgência, em que a gente recomenda que isso seja implementado. Então, nesses processos de participação, o que é tão importante também ter o olhar de vocês é a gente conseguir identificar quais são essas zonas realmente extremamente urgentes para melhorar a qualidade dessa iluminação, ou muitas vezes coisas que podem surgir nas estratégias. Por exemplo, a sugestão para que tenha uma plataforma de comunicação com a Câmara, coisas que vocês consigam, enquanto cidadãos, alertar isso no dia a dia, indiferente do plano de mobilidade urbana sustentável. Enquanto plano, a gente traz essas necessidades, a importância da implementação disso, e deixamos recomendado esse tempo para que seja colocado a nível também de urgência. Então, tem coisas que acabam sendo... todas, né, se a gente olhar, todas são emergenciais, sim. E aí a gente vai entendendo junto com a Câmara quais são, às vezes, medidas que são simples, tipo essa de colocar a iluminação numa passadeira, que pode ser algo que é feito a curto prazo, como coisas como melhorar o baixio de uma zona como a VCI, que é uma grande infraestrutura que precisa ter análises um pouco mais aproximadas, demanda um pouco mais de estratégias e estudos, que talvez demande um pouco mais de tempo nessa linha temporal, né? Então, acho que é um pouco isso. Não sei se alguém da equipa tem algo a acrescentar. Sim. Sim, só para referir, portanto, há também um outro pormenor e é muito importante terem atenção. Quando falamos da participação pública e de gerir as expectativas da população, que um plano destes é um plano que leva o seu tempo. Estamos sempre a falar de processos que demoram um ano ou mais, e às vezes as pessoas podem ficar com a impressão de que durante meses não há notícias, parece que nada está a ser feito. A verdade é que está
Exige, e depois temos aqui também a necessidade, portanto, já excluindo a parte do diagnóstico, porque a parte do diagnóstico, portanto, essa parte é relativamente fechada até ao primeiro momento de participação, e depois aí sempre a nossa perspectiva é também já de dar a entender e de mostrar à população aquilo que já foi feito e possibilitar também a alimentação desse diagnóstico com novos inputs. Mas depois toda a fase de construção da estratégia, que envolve muitas vezes a interação de vários stakeholders, é algo que leva o seu tempo. Cada entidade tem os seus tempos, tem os seus prazos, nós temos os nossos tempos, os municípios têm os deles, e isto acaba muitas vezes por prorrogar os tempos de execução para além daquilo que nós gostaríamos e que provavelmente o município também gostaria. Mas isto já para dizer que às vezes não ouvir notícias durante algum tempo não quer dizer que o processo esteja parado, está a ser um bocadinho vítima dos trâmites, da complexidade da elaboração destes planos, mas que fazem parte do processo, e o importante é que depois no final todos os contributos sejam de facto integrados naquilo que seja um plano robusto e que dê resposta quer às necessidades do município, do executivo, mas naturalmente àquilo que são as necessidades das pessoas, das empresas, das atividades que tiram partido da mobilidade para satisfazer as suas necessidades do dia-a-dia e para fazer a cidade funcionar. Bem, se não há mais questões, penso que não, é? Pelo menos no chat não há aqui mais nenhuma. Penso que com isto podemos então dar por encerrado este webinar. Portanto, agradecer a todos a vossa participação e o facto de nos terem ouvido durante esta cerca de 1 hora, e que naturalmente que estaremos sempre disponíveis para responder a questões relativamente aos planos que estão em elaboração, e convidamos a todos que estão aqui presentes dos municípios com quem estamos trabalhando neste momento, que quando as de participação forem anunciadas, que marquem presença e que falem connosco e que nos exprimam as vossas preocupações, para que naturalmente possamos ter um plano que seja melhor para todos. E aqui, em meu nome e em nome da equipa da OPT, agradeço a todos a vossa presença e até à próxima.